Gente, vamos começar fazendo na continuação, um exercício aqui de um exemplo, que é o sulfato. Para eu chamar a atenção para vocês no seguinte aspecto. Se eu pegar essa estrutura aqui, de um modo geral, muitos de vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão pegar isso aqui, fazer 3s2, 3p4, eu tenho aqui 4 elétrons. Aqui com 2 desemparelhados, o oxigênio também tem 2 elétrons emparelhados. Não pode fazer mais ligação, né? O hélio. 3s2, 3p4. Então, o que acontece? O número de elétrons. Nós temos 6 mais 4 vezes 6 mais 2, porque ele tem uma carga 2 negativa. Então, 4 vezes 6 dá 30, 32 elétrons. Né? 5 vezes 6, 30, 32 elétrons. Tá? Aqui, ó. Né? Pois bem, como é que nós vamos colocar esse elétron? E aí nós começamos a esbarrar na seguinte dificuldade. Nós temos uma possibilidade, seria fazer isso. Mas seria esta a estrutura mais razoável para representar o íon sulfato? Em princípio está tudo certo, o enxofre tem 8 elétrons, está de acordo com... Mas seria esse o processo? E por que isso? Porque, na verdade, o enxofre pode expandir o octeto. E justamente por ele expandir o octeto, nós temos várias moléculas de enxofre que não tem com oxigênio. Por exemplo, o S2, S3, S4, os polissulfetos. Né? Mas eu posso expandir isso aqui. E se eu expandir, eu posso fazer estruturas desse tipo, que também não está errado. Seria talvez essa estrutura mais adequada para descrever o nosso sistema. Seria esse? Então, para nós verificarmos qual estrutura dessas é a mais adequada, nós vamos entrar com o conceito de carga formal. Tá? E é isso que nós vamos tratar disso. Como é que se calcula carga formal e a partir daí como é que a gente analisa se vai ter, né, fazer análise e verificar se vai ser possível fazer qual dessas estruturas é a mais adequada. Então, como é que é feito isso? Então, nós temos aqui o caso de carga formal. Vamos fazer o caso ainda desse sulfato. Ora, o que está falando aqui? Que a carga formal é a diferença entre os elétrons de valência menos os elétrons na molécula da estrutura de Lewis que você propôs, não ligantes, mais meio dos elétrons ligantes. E aí você verifica a viabilidade, porque as estruturas não são viáveis se houver qualquer uma dessas 4 casos aqui. Então vamos ver? Nós tínhamos feito a proposta ali no slide anterior de ser desse jeito. Será que essa estrutura aqui é adequada? Então vamos fazer. Primeira coisa, nós vamos numerar os átomos. Então, esse átomo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a isso. Eles têm a mesma estrutura. Né? Tá? A estrutura de Lewis.
Então, o oxigênio, qual é a carga dele? Ora, ele tem 6 elétrons de valência, menos elétrons não ligantes, 6. Então, você tem 2, 4, 6, mais meio vezes 2. E isso vai te dar menos 1. E o enxofre? O enxofre é 6 menos 0 mais meio de 8, que é igual a mais 2. E aí, gente, é muito importante deixar claro que essa carga é menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. E essa é mais 2. Você tem que somar e tem que dar a carga do íon. Ok? Senão, você fez o cálculo errado. Então, o que a gente observa é que você tem, primeiro, letra C, cargas duplas. Então, já deu mal. Ok? Então, esse aqui não está legal. Nós vamos simplesmente descartar. A outra possibilidade que nós aventamos é ter o enxofre dupla O, porque você pode expandir, dupla O, se pode expandir O, assim, e O, assim. Essa estrutura. Ora, agora eu tenho dois tipos de oxigênio. Eu tenho esse O1 que é igual ao de cima, e eu tenho esse 2 aqui e esse 2. Vamos fazer? O O1 eu já sei, ele é menos 1, tá lá. O O2 vai ser 6 menos 4 mais meio de 4, que dá 6, que dá 0. O ideal, gente, toda estrutura é ter o maior número de zero possíveis, né? Aí vai ser 0 mais meio vezes quanto? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Isso, então vai dar 0. Então, observa, você tem carga menos 1 aqui, menos 1 aqui, e o resto tudo 0. Então, essa estrutura de Lewis é a ideal para descrever o nosso sulfato. Vocês ainda podem expandir mais, nada impede. Então, nós poderíamos ainda fazer o S dupla O, dupla O. Vamos exagerar, né? Vamos fazer aqui. Dupla O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tem os orbitais desde o enxofre lá livre. Eu poderia ter até uma estrutura dessa. Continuo tendo o mesmo número de elétrons, né? 8 vezes 5 é 6 vezes 5, 30. 2, 3. Eu tenho 6 vezes 5, 30, com 2, 32. Eu tenho 8, 16, 32 elétrons. Bom, se eu pegar esse oxigênio aí, qual que é a carga dele? Ele é o 2 nosso, né? Ele é 0. Beleza. Então, se ele é todo 0, o enxofre tem que ser menos 2. Será que é? 6 menos 0 mais meio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 elétrons, que dá menos 2. Então, de forma, aqui, ó, essa estrutura viola duas regras. A regra C, que tem carga dupla, e cargas opostas, cargas em desacordo com a eletronegatividade relativa, que quem é mais eletronegativo é o oxigênio. Então, é ele que teria que ficar com a carga negativa e não o enxofre, né? Então, essa estrutura está fora, né? Quem ficou mesmo é aquela outra lá. Tá certo? E aqui, gente, nós temos vários exemplos aqui para dar em que nós podemos estar discutindo e mostrar. Então, fica aí como exercício, né? Quem quiser fazer.
Eu vou fazer aqui um importante, que é o H2SO4. Porque então nós fizemos um enxofre, que é o neônio, né? 3S2, 3P4, não é? E nós mostramos que nós podemos expandir o octeto. Certo? E eu posso expandir o octeto de tal forma que vai me permitir ter os elétrons. Então, neste momento eles estão assim. Agora, quantos elétrons tem o meu sistema? Então, de novo, eu tenho 6 mais 6 vezes 4, mais 2 dos hidrogênios. Então, de novo, 6 vezes 5, 30, 32 elétrons. Então, o meu enxofre, observa que os hidrogênios, como isso aqui é um ácido, ele vai ter que interagir com o oxigênio. São os hidrogênios ácidos. Agora, aqui que resta o exemplo. Eu poderia fazer uma coisa assim, ou eu posso pensar em fazer assim. Completei meus 32 elétrons. 32. Eu vou numerá-los, né? Então aqui é 1, aqui é 2, e aqui é 2. Eu vou ter 1, e aqui vai ser do tipo 3. Né? Então observe que o hidrogênio ele é 0, certo? O O1 ele vai ser 6 menos 4 mais meio de 4, que é igual a 0. E o O2 vai ser 6 menos 6 mais meio de 2, que é igual a menos 1. Então, o enxofre vai ser 6 menos 6, 6 não, né? 0, mais meio de 8, que é mais 2. Então, vocês já viram o problema. Eu vou ter 0, 0, menos 1 com mais 2. Opa, acertei. Né? Porque, desculpa aqui, né, gente? Aqui é 0, ó. Eu errei aqui na hora de fazer o exercício. Aqui é 0. Ok? Então, eu tenho aqui 0, 0. Então, tem que ser menos 1 com menos 1. 0, 0. Menos 1, menos 1. Aqui, ó. Deixa eu colocando aqui para vocês. Para ficar bonitinho, né? Então, coloquei a carga desse O1, é 0. Menos 1, 0. Menos 1 e aqui mais 2. Então, se eu somar, tem que dar 0. Certo? Agora, se eu voltar e fizer para o outro, vamos ver o que acontece. Eu tenho um enxofre, que é 6 menos 0 mais meio de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, que dá 0. E eu tenho o O1, que é 6 menos 4 mais meio de 4, que é 0. E o O2, que é 6 menos 4 mais meio de 4, que é igual a 0. E o hidrogênio, que é 0. Então, o que acontece? Olha, então, se eu colocar as nossas cargas lá, ó,
eu vou ter 0, 0, 0, 0 e 0. O hidrogênio é 0 e o outro hidrogênio é 0. Então, essa estrutura aqui é a estrutura ideal para descrever o nosso sistema. Tá certo? Então, é assim que nós verificamos a viabilidade. Para todos esses elementos aqui, ó, que nós estamos mostrando, você vai ver diferentes formas de fazer. E aí, se vocês tiverem dúvidas, tal, podem entrar em contato e discutir com a gente. Tá bom?